cômicos também. É uma grande escola para o autor, né? Também. A comédia é um exercício maravilhoso. Imagino que para o autor também, porque escrever com esse riso sério, ao mesmo tempo questionador, risível, instigante, é muito interessante, muito bacana. Eu tive boas experiências na comédia. A Maria Clara Machado mesmo, ela tinha esse aspecto muito lúdico, né? Ela gostoso de brincar, de fazer o teatro uma grande brincadeira. E depois a Marília, né, uma mestra, uma comédia do Júlia, ela fazia muito do Sauvageon, né? Uma comédia, alta comédia, como a gente fala, né? Uma comédia chique, elegante. Depois disso, o meu primeiro texto para televisão era O Guru, era baseado na versão alquimista do Ben Johnson, que é um cara que finge que tem poderes para enganar os outros. Também era uma comédia, era uma trompeira. E depois disso, Vamp, né? Foi a minha primeira novela como colaborador. É uma grande comédia, está passando no canal Vivo agora, 3h30 da tarde. Não sei quem é que viu Vamp. Vamp foi uma sucessão. Foi um sucesso. Então, tive a experiência de Vamp, De Olho no Olho, do Calmon, com o mestre da comédia. Então, eu tive um ótimo mestre da comédia do Calmon, que foi o autor de Armação Ilimitada. Então, com ele eu colaborei em Vamp. Eu tive um outro grande mestre da comédia, que foi Carlos Lombardi, com quem eu colaborei em Uga. Quem viu Uga Uga? Foi um mega sucesso o Uga Uga. Então, com o Lombardi fiz Uga Uga, Quinto dos Infernos, o Banacan, ainda na Globo. No Você Decide, eu escrevi 50 roteiros. No Você Decide, fui coordenador do Você Decide uma época. No Você Decide era muito interessante, eu tinha a oportunidade de fazer comédia. Aí fiz comédia, por exemplo, Pedro Paulo Rangel e Zezé Polessa. Ele tinha uma amante que tinha 7 filhos, a amante morreu. E a legítima não tinha filho nenhum. Então, de repente, chega aquele homem com os 7 filhos da amante de casa, e Você Decide era assim, se ela aceitava os 7 filhos da amante. E era Pedro Paulo Rangel e a Zezé Polessa, tinha um sotaque português. Os gaúchos falavam assim, expulsos para os gaúchos, as crianças. De repente, um monte de coisa que a gente traduzia de português de Portugal para o Brasil. Então, Você Decide, eu tive grandes oportunidades para fiz comédia com comédias deliciosas lá. Fiz comédia com Fábio Siqueira, Flávio Miliati, que a gente fazia o cara ganhar uma bolada, porque ele era charado do outro que deveria ganhar, e de repente nada ganhar aquela fortuna. Você Decide foi um tempo maravilhoso também. Depois disso, nas minhas novelas, eu sempre procurei botar humor, apesar de que as minhas novelas desde então não têm sido só humor, mas desde Escravizada mesmo, que foi minha primeira novela como titular, né, eu já colocava assim a Rosa, que era a Patrícia França, né, com os negócios que ela fazia muito engraçados, né, tinha um lado cômico ali com o Everton de Castro, com a Patrícia França, tinha umas coisas jargões, as repetições. Ela fazia umas coisas muito engraçadas, né? Bebidinho, olhando coisa do Bebidinho, que era bonitinho, a Patrícia França. E às vezes o ator inventa umas coisas assim que ficam bem nele, que funcionam ali. E depois disso, Prova de Amor também tinha bastante comédia. E Nos Mutantes também, fiz boas cenas de comédia. Então agora eu acho que vai ser a minha novela mais séria até agora. Então acho que vou dar uma desbundada nessa novela, aproveitar que os anos 60 tem essa cultura de desbunde, vou desbundar no Revolução. Me conta uma coisa, o dramaturgo, quando ele escreve, né, tem uma parceria depois no resultado com o diretor, com o ator, como que se dá esse processo da escrita, toda essa transformação que acontece? Eu imagino que quando você constrói um personagem, imagino que tem o perfil que você idealiza, que busca, às vezes o ator vem com colaborações. A gente às vezes aqui trabalha, em geral nós trabalhamos com textos prontos e fechados, mas na televisão, na comédia e tantos outros espetáculos, essa relação é aberta e o dramaturgo participa desse processo. Conta pra gente um pouquinho como que é isso para você Eu acho que sempre existe assim, um pouco de interatividade. Mesmo a novela é uma obra aberta, então quando o ator está lá fazendo seu personagem, acaba que inventa umas coisas que a gente acaba aproveitando nos próximos capítulos, né, daquele jeito que vem. No teatro, pode ser aquele texto fechado, mas de repente você descobre aquele dia, aquele capo maravilhoso, ele sabe sei lá de onde que vem aquela inspiração.
e aquele cara funciona, então acontece alguma coisa inusitada na plateia, desculpa, alguma coisa inusitada no palco. E eu lembro que uma vez eu fui fazer uma peça, e aí eu fiz a boca da cadeira, quando eu fiz a boca da cadeira virou, eu fiquei de bunda assim pra plateia. E aí todo mundo caiu na galera, falou, uma gargalhada, eu não estava esperando fazer aquilo, mas foi uma coisa de palhaço, que tipo assim, aquela cadeira foi para trás, e pá, coloquei aquela, eu fiquei com uma coisa totalmente virada pra plateia, o povo caiu na gargalhada, eu não esperava. O diretor gostou e disse que você repetiu todas as noites. E é engraçado que às vezes acontece o contrário, você está lá fazendo aquela piada que todo dia funciona, aquela beleza, aí um dia você lança a piada. Silêncio. É, total. Como é que você explica isso? Todos combinaram, não vamos rir hoje. São mistérios do teatro, da energia, que vai fazer. E às vezes, e no dia seguinte, o pior é quando isso aconteceu na peça da Maria, ela disse, acontece mesmo. E aí no dia seguinte você não sabe da piada de novo, e a piada mudou de novo, o povo pagou de rir da piada. Aí no belo dia você faz de novo direito, e aí acontece. Não sei se é porque perde a naturalidade, ou perde a espontaneidade, ou você já fala que do jeito esperado não nada, não sei o que acontece exatamente, mas isso é um fenômeno. Agora, no tempo teatro tem que ser vivo, né? Porque se ficar só aquela reflexão mecânica, o cara não está nem ouvindo o que o outro está dizendo, não está vivendo por dentro, faz de conta, não está recriando em si aquela emoção, quem está lá, a plateia não está nem aí, né? Se você vê que tem uma pessoa viva, verdadeira, contando uma coisa ali no palco, já é interesse. Pode estar mais chato, dependendo do que a pessoa estiver falando, mas algum interesse vai ter, né? Sem dúvida, ainda mais a comédia, né? Tanta coisa que vibra, né? E na novela, essa questão da obra aberta. Eu acho que, olhando, né, como espectadora e fã de novela, tem gente que não conta que gosta de novela, né? Tem ator de teatro que fala que não sou fã de novela. E existe todo um processo ali no ar, né? Você está nos contando um pouquinho de como é essa trajetória. A questão do Ibope foi uma brincadeira, mas a gente pensa como que é essa receptividade do nosso espectador, do ator, do dramaturgo, do diretor ali, nesse momento da transformação da obra. Como que você sente o nosso espectador hoje? Você falou, ele gosta de rir, ele está buscando rir. E ele está disposto, será, a discutir algumas questões sociais? Eu acredito que sim, né? Nessa novela eu tenho tido boas repercussões por conta dessa iniciativa, de contar essa história, que muita gente está assim, que bom, né? Estou aprendendo tanto dentro dessa história. E, por outro lado, assim, a história do beijo gay, por exemplo. Né? Quanto tempo as pessoas queriam, né? Ter uma população enorme, gay e tal, que queria, né? Ver aquilo no ar e não conseguia ver, aí agora a Pérez tinha tratado. O Aguinaldo Silva tinha tentado, eu tinha tentado na Record, com menos publicidade, porque não veio vazando para o público na época dos mutantes, eu tentei fazer lá um beijo também na Record, mas sem chances. E eu acompanhava, tentei ver, não vi os mutantes. E aí consegui agora em Amor e Revolução, né? E agora vai ter também Beijo Entre Homens. Então, quer dizer, essa oportunidade de a gente pegar temas. E aí pegou outros temas também, que aí eu comecei a ficar falando só de política. Se ficar falando só de política, aí que o Ibope, né, vai me dar mais problemas do que já me dá por ser tão, por ser um único, né, por ser um monopólio. Eu estava falando aqui antes da gente começar. Eu acho que sempre deve haver mais do que um instituto de aferição, né, porque como a gente estava vendo aqui agora, tinha entre 20, quanto é que é? Um terço da plateia, mais ou menos? 30% da plateia? Mas não é isso que aparece lá. Um pouco mais de 30%? 30%, 35%. Um pouco mais de 35%. Então até agora já chegou mais gente. Agora quantas pessoas tem? Vamos fazer a conta de novo, depois a gente faz. Mas assim, em vez de, então assim, mas acho importante mesmo, encontrar, então estou discutindo aborto, celibato, estou discutindo homossexualidade, abrir um leque de questões para não ficar tão em cima da política, como estão ficando, em cima da história do Brasil, como estão ficando. Quer dizer, tem história de amor, tem triângulos, tem tudo isso na novela, precisa ter, de amor com obstáculos,
os bem-definíveis, né? E as pessoas ali dão sua contribuição, e aí a gente vê, só que quando a gente vê como que resulta, a gente vê que quem é frio, quem não é, quem é mais aceito, quem é compreendido, quem não é compreendido. Isso a gente só vê depois que é realizado, né? Ver como que resultou. Essa novela para mim foi um susto, porque eu achei que ia ter uma identificação de empatia maior. Eu achei que a essas alturas eu já estaria com mais percentagem do que até havia aqui. Apesar de que a percentagem de pessoas da ordem de 30%, é uma percentagem excelente. No Ibope estão 10% para a gente. Não aparece esse número, né? Não aparece esse número de 30%, para de chefe. A gente tem de chefe que lá tem 10%, tipo, uma em cada 10 televisões ligadas. Então aqui a gente tem uma em cada 3. Conta pra gente, né? No nosso processo de ator, né, sempre tem de ator, de artista, de intérprete, imagino que de escritor também, dramaturgo, existe aquele momento em que você, o que eu posso fazer? Até aqui fala nas minhas trajetinhas sobre ética, né? O que eu posso fazer? Não sei representar enquanto não sinto o meu papel. Assim que o impulso vier, tudo vai dar certo. O impulso. Na trajetória como dramaturgo, você escreve novelas, na sua novela, quantos capítulos por semana? E como é que é essa relação da inspiração? É aquela história do Bernard Shaw, 99% transpiração, 1% inspiração. Quem faz muito, né, acaba de alguma forma dominando ali, quer dizer, na verdade a maior parte realmente é você se dedicar a fazer aquilo. Buscar, sem parar, incessantemente, né, como um peão, como um operário mesmo. É isso que eu faço. Quando eu acabar esse encontro, mais tarde, em algum momento eu vou sentar e vou escrever resumo de capítulo, vou passar para os meus colaboradores, se escrever um capítulo 100, script 100, na verdade esse script 100 vai virar um pouco mais do que 100 no ar. Então, e assim, dia a dia, escrevo 6 capítulos por semana, tenho uma equipe de 3 pessoas que me ajudam. E é um trabalho que eu faço resumo do capítulo, passo para os colaboradores me devolvem os diálogos, eu leio, faço minha revisão, mudo, acrescento alguma coisa, às vezes muitas coisas. E depende, né? Depende muito. Mas depois devolvo esse capítulo com a minha redação para eles, todos revisam para ver erro de ortografia, continuidade, tá lá, eles me mandam de volta a revisão deles, e aí eu mando para a produção. Ou seja, cada capítulo passa por esse processo de criação, desenvolvimento, minha primeira redação, revisão de toda a equipe e minha redação final para já observando isso para mandar para a produção. São 5 estágios no capítulo. E, em geral, quanto tempo antes de uma novela entrar no ar ela começa a ser realizada? Alguns meses antes. Então, essa novela estreou em abril e eu comecei a realizá-la em agosto do ano passado. Mas é um processo que já vem... Em agosto fiz a sinopse, aí em setembro eu apresentei a sinopse. Primeiro provei a ideia, o argumento, né, fazer uma novela sobre ditadura militar, aí veio a aprovação do SBT, aí fiz a sinopse. Aí, primeiro capítulo demora, que é onde você entra no universo, né? Ele é muito importante. É muito importante, escreve, né? Vários trabalhos no primeiro capítulo. Aí é uma trabalheira insana, gente, você não sei se né? Já não escolhi 4 horas da manhã, acordei às 7, porque tinha reunião no SBT, tinha que estar lá azul. Não, tinha 8 horas de eu não pegar o carro. Então, enfim, mas era tudo em pouco, na verdade. Mas não é sempre assim, às vezes eu durmo mais. Às vezes dorme mais, às vezes dorme mais, eu dormi menos. Tem que dormir, né? Tem outra coisa. Se não dormir, não funciona. Quem dorme pouco, a vida não funciona bem. Para você poder fazer as coisas, tem que estar descansado. Então tem uma hora que você tem que respeitar, né, seu limite, seu descanso. Vou descansar. Mas descansou, vai trabalhar. Né? Porque se ficar de bobeira, aí nada acontece. Então vai estudar, vai buscar sua bolsa, seu concurso, vai escrever um trabalho, vai fazer o que você está a fim de fazer. Né? Mas dedique-se àquilo, né? Dedique-se ao seu sonho, viva o seu sonho. Então, essa impulso, a inspiração, a chance, a oportunidade, a
pensando naquela coisa como assim, um bilhete premiado que eu vou te gerar para você ter sorte. Não é bem assim. Você tem que ir atrás da sua pepita de ouro, você é o garimpeiro da sua sorte. Tem uma frase do Hermann Hesse, que eu peguei como citação para adolescente, que faz parte do livro Demian. Na verdade é uma colagem de citações do Demian, do Hermann Hesse, que é: viva seus sonhos, viva-os bem, dedique-lhes altares, celebre seus mistérios. Não é a perfeição, mas é o caminho. Uns sonhos substituem os outros. Não devemos nos esforçar por nos prender a nenhum. Ninguém escolhe a onda a qual obedecerá, o polo pelo qual será atraído. O seu destino o ama. Um dia ele lhe será fiel por completo, se você for fiel a ele. Então, eu acho que é muito por aí. Assim, na verdade, isso é bem contraditório, né? Você fala assim: dedique-se aos seus sonhos, viva os seus sonhos, celebre bem seus sonhos, dedique altares aos seus sonhos. Né? Por outro lado, depois diz que os sonhos substituem uns aos outros e a gente também é levado pela vida. E, na verdade, as duas coisas são verdade. E no final, quer dizer, ao longo da sua trajetória, é que você vai perceber aquilo que é real na sua vida, aquilo a que você realmente é fiel na sua vida, aquilo que você realmente deseja que aconteça na sua vida, aquilo que você vai perseguir, como você necessita de água, como você tem sede, vai atrás da água para beber água. Então, quando você tiver realmente a necessidade de fazer alguma coisa, você vai buscar essa coisa, você vai conseguir essa coisa, seja um emprego, seja um amor, seja oportunidade. Está só esperando o filho, todos os sonhos que a gente pode realizar na vida, o livro, a peça de teatro, a escola, enfim, aquilo que você desejar vai se realizar de acordo com o seu empenho, o seu foco, a sua inspiração. Fantástico isso. Agora, voltando um pouquinho ao seu processo de criação, assim, conversando aqui, percebo que tem uma questão da pesquisa muito grande, da nossa história, dos nossos acontecimentos, desse olhar que você tem para a nossa história mesmo, né? Aqui neste momento e nas suas pesquisas, das influências de grandes mestres e grandes dramaturgos. Conta um pouco para a gente este processo da pesquisa. Eu imagino que ele tem aí seus meandros, seus caminhos, né? Ou ele é aleatório, caótico, ou tem eu posso dizer, um percurso aí. Tem os dois lados, tem um lado meio caótico e tem um lado organizado. Então assim, eu para não me perder, eu estou indo pela cronologia dos historiadores. Então, de vez em quando eu dou uns pulos no tempo. Por exemplo, quando eu vim para 68, fui ver agora assim, que bom, cheguei em 68. 68 aconteceu coisa dessa. Falei, onde que eu vou abrir em 68? Entendeu? Porque podia escolher algum lugar. Aí eu falei, não, agora está na hora, realmente preciso fazer essa novela, é agora ou nunca, né? Porque eu vou escrever tipo um terço final da novela, os últimos 60 capítulos da novela. Então, eu já estou em 68. E aí eu resolvi abrir em março de 68, quando tem a explosão da bomba na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, no Consulado Americano, em que um rapaz perdeu a perna, aos 22 anos, né? E isso até hoje é uma polêmica que existe, porque o cara que colocou a bomba tem uma pensão do governo maior do que o cara que perdeu a perna. Eu vim descobrir tudo isso agora. Eu não sabia de nada disso. É aí que eu fui pesquisar, e o lado caótico é esse. Porque assim, o lado organizado vou seguindo a cronologia. Depois do consulado americano, vai ter a morte do Edson Luiz, que é uma morte que detonou assim, toda a revolta do movimento estudantil, o confronto com a polícia, aqueles cavalos, né, em cima do povo, depois se repetiu aqui em São Paulo. Mas, enfim, aí foi um momento simbólico ali dessa luta contra a ditadura, a morte das instituições, foi uma semana depois da explosão da bomba na Avenida Paulista. Então, o lado organizado é esse, que eu vou seguindo a cronologia. O lado caótico é que eu só vou ver como é que a coisa aconteceu, que foi no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, que o cara perdeu a perna. Quer dizer que eu vou ter que estudar tudo junto com essa loucura que é criar o capítulo, o que está acontecendo com os meus personagens, o que está acontecendo com os diferentes personagens, que eu tenho um monte de núcleos, eu tenho que fazer esse ano de estudo, porque eu não posso mais escrever externo, porque eu já estou estourado de externo, e daqui a pouco eu vou ter que fazer externas, porque eu vou ter que levar, eu quero fazer a Batalha da Maria Antônia, que foi o
o confronto dos estudantes do Mackenzie e da USP, na Rua Maria Antônia. A rua está lá do mesmo jeito que estava. Então, nessa hora eu vou precisar de um monte de figurantes. Quero fazer passeata, quero fazer cavalo em cima disso. Então, tem uma hora que eu vou ter que fazer pelo menos alguns eventos em 68 que são superprodução. E eu, então, ao mesmo tempo que eu tenho que pensar essa matemática toda, tenho que ficar escrevendo agora um monte de cenas de estúdio para poder economizar, para poder ter dinheiro, orçamento, sem estourar lá a verba que eu tenho, para poder fazer esses grandes eventos assim que eu vou botar sem figurante, sei lá, nem tanto assim se fosse uma Globo. Então, toda uma logística, né? Tinha mais dinheiro. É. Não, mas é legal a gente ter, pelo menos esse dinheiro bom que o Silvio está colocando para fazer a novela e espero que aumente muito, porque na medida que essa fábrica conseguir se estabelecer como uma fábrica de sucesso, aí vai botar 2 horários, 3 horários, entendeu? A coisa vai melhorando. Meu sonho é chegar a ter uma emissora que tenha 7 horários para poder, aí sim a gente vai estar competindo com, aí sim uma emissora vai ter condição de competir ali, por favor. Mas esse mercado abriu muito nesses anos, né? Eu tenho a satisfação de ter colaborado muito para isso, quando eu fui para a Record, quando eu saí da Globo. Eu estava há muitos anos na Globo já, desde o primeiro trabalho lá como freelancer foi, no caso, como autor, em 90, um ano antes de Wanda. Eu saí em 2004. A gente tinha colaborado muito, né, com muita gente, com o Calvão, com o Lombardi, com o Ronaldo Silva, tinha feito uma reação, tinha implantado linha direta, tinha sido coordenador do Museu de City. 14 anos de trabalho na Globo. Estava com 40 anos na época e queria muito ser autor titular de novela, queria muito ser escritor, ter a oportunidade de escrever as minhas novelas, não ser só colaborador, queria ser um autor de novela. Com 40 anos eu era um cara que ainda não tinha me realizado, não tinha realizado um grande sonho até então, né? Porque agora eu não paro de sonhar. A gente começou essa conversa falando de um sonho, que é o cinema, né? E eu vou perseguir esse sonho, eu vou buscar esse sonho. Eu sei que tem uma pepita lá esperando por mim, eu sei que tem um grande filme que eu quero realizar, eu sei que tem um grande livro que eu quero escrever, eu quero fazer bonito, eu quero deixar essas marcas para depois, porque a novela vai embora, né? Viu, curtiu, mas que depois tem uma volatilidade, né? Some, né? No tempo. As pessoas só escutam falar e não viram, né, as novelas. Muita gente que não viu Janete Claire, que não viu a novela de Ivani Ribeiro, que não sabe quem é Dias Fato. Isso tudo são pessoas que foram ídolos, né, no seu tempo. Então, ali eu queria muito me tornar autor titular e fui para a Record. Em 2004, a Escravizada fez muito sucesso, depois Prova de Amor fez muito sucesso, chegou a botar 20 e poucos de média, contrabando urbano, foi um acontecimento aquilo, empatando para ficar alguns minutos à frente do Jornal Nacional. A Record se animou muito, começou a comprou o estúdio do Renato Aragão e construiu 10 estúdios lá. Eu fui contratado como consultor de telegramaturgia, chamei um time de autores, de diretores, Alexandre Avancini, que aí o Herbal ficou doente, foi para o SBT e eu fiquei com o Alexandre Avancini, fazendo Prova de Amor. E aí a gente chamou um monte de gente. Chamei vários colegas autores, fiz lá um curso de novos autores na Record, onde surgiu a Gisele Joras, que é hoje autora de Isabela Feia, Memória Intrigues, promovi a Cristiane Friedman, que hoje está competindo comigo, com meu amigo Alexandre Avancini, fazendo uma novela da Record, no horário da minha, no SBT. Então, quer dizer, montei um núcleo forte lá, ajudei, então fico feliz, porque até então só a Globo tinha se estabelecido como um núcleo permanente de produção de telenovelas no Brasil. Era praticamente um monopólio. E a partir de Prova de Amor eu senti que o monopólio tinha sido quebrado. E eu ainda pretendo quebrar o monopólio do Ibope também, viu? Quero muito que isso aconteça. Eu tenho monopólio, gente. Me conta uma coisa, né? Na sua trajetória como ator, como escritor, dramaturgo, todos esses anos, né, a gente pensando na questão da carreira do ator, que acho que nos interessa muito, foi mudando muito a relação de como interpretar na televisão, né? Foi tendo uma mudança no como fazer. Lá, talvez no início da teledramaturgia, mais ainda, que a gente nem viu, que a gente estava nascendo. Né? Hoje, com o cinema e com cada vez mais esse contato de atores de teatro novamente com a TV, porque no período em que isso foi escasseando e agora retornou, nós temos o Dalton Vig, aí, tanto
fazendo trabalho, já esteve aqui conosco também. A Sandra Coverlone foi nossa colega aqui do Macunaíma, e tantos parceiros, né, que vão do teatro para a TV e da TV para o teatro. Cacá Rossetti fazendo uma revolução. Ai, adoro. E adoro trabalhar com grandes autores de teatro, porque eles são devotos da arte, são esses contadores de história que vão ali diariamente, eles sobem ao palco para contar suas histórias, e quando eles fazem isso com paixão, se tornam tão bons que é gostoso de ouvir, né? E vem aquela voz carregada, né, do sentimento, e a pessoa sabe o que está dizendo, e é delicioso ver um grande ator. Aí não importa mais se é bonito, se é feio, se é galã, se não é galã, o que é. A pessoa é plena, sabe o que está fazendo, é humana. Né? E hoje em dia tem essa possibilidade tão grande que é o cara, quando ele realmente sabe fazer isso, quando ele realmente aprende a fazer isso, a ser um bom contador de histórias, a tecnologia hoje permite que uma pessoa faça um clipe lá no interior e daqui a pouco tem 3 milhões de acessos no YouTube, ou seja, o Brasil inteiro conhece de um dia para o outro, como aconteceu agora através desse clipe musical, ou quando vem a Maria Cervejeira e faz o Tapa na Pantera, né? Um fenômeno que é que todo mundo acaba vendo. Hoje em dia a internet e qualquer câmera, né? Uma câmera Canon, por exemplo, essa agora que tem gente fazendo filme, dá para fazer cinema, né? Então, gente, fiz um merchandising aqui agora, vou parar aqui, eu esqueci o nome todo da câmera, mas enfim, tem muita tecnologia, né, de alta resolução digital, que está muito acessível hoje, e que se a pessoa tem ali um belo trabalho, tem ali um conteúdo, né, seja para o lado da comédia, seja para o lado musical, seja enfim, o que for, né, que tem ali um conteúdo interessante, aquilo tem uma chance de ser mostrado para o mundo, de atingir o mundo. Então, o buscador incessante, o amante da sua arte, né, esse tem condições de encontrar essa pepita. Muito bacana. Eu perguntei bastante hoje, né, mas eu imagino que talvez tenha algumas perguntas aqui dos nosso público. Vamos lá. E acho que agora é hora da gente abrir um pouquinho. Maravilha. Um bate-papo, menos aqui, né, mais com vocês. Pediria que quem quiser perguntar, fale seu nome, por favor. Tiago Rubens, admiro pra caramba o seu trabalho, acho super legal essa tua ousadia quando você foi para a Record, né? Essa ruptura mesmo, super bacana. A minha pergunta é assim, como você falou, a novela é uma obra aberta, né? O SBT tem uma tradição de ter algumas novelas que são fechadinhas, elas são fechadas, terminam, não é o seu caso agora, né? Então, termina toda a novela, produz tudo e vai para o ar. E aí você tem uma experiência de SBT agora, Record e Globo, com esse nível, como você falou, de diferença não só de produção, como de verba, de recurso financeiro, que vai resultar numa produção diferente. Como é que é para você, como autor, se deparar a isso, e principalmente ser uma novela, uma obra aberta, como você falou, estou economizando aqui, porque eu sei que ali eu vou fazer lá na frente, né? Quer dizer, existe essa diferença e como é essa experiência? Eu tenho muita curiosidade em saber isso. Então, e parabéns pela tua novela. Obrigado. Então, veja assim, que essa novela ela tem, até agora, né, uma coisa que me orgulha muito, que é o fato de que o Brasil, se de alguma forma, ficou sabendo que tem uma novela no SBT, essa novela teve um beijo gay, essa novela fala da ditadura militar, ela causou um buchicho. Isso é bom porque, de alguma forma, é uma renovação da imagem que o povo brasileiro, de alguma forma, tem em relação às novelas do SBT. Porque o SBT vem de uma tradição de novelas mexicanas, né? Ficou muito tempo lá fazendo novelas mexicanas, então, e com essa característica de serem obras inteiramente gravadas antes de ir ao ar por uma economia de produção. Mas que com isso não deixavam aparecer esse aspecto que é tão importante da interatividade, né, entre a opinião pública e a história que está sendo contada, que é uma característica essencial do folhetim.
Porque quando os caras estavam escrevendo o folhetim lá, no século XIX, já que assiste a vinha um capítulo do Guarani,